E o Brasil parou para acompanhar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus do Supremo Tribunal Federal por acusação de golpe de Estado, e ainda está em curso, principalmente o voto da ministra Carmen Lúcia. A votação encerra com o ministro Cristiano Zanin. Por enquanto, o placar está 2-1 pela condenação de Bolsonaro e os outros réus. Ontem ocorreu o voto do ministro Luiz Fux, que divergiu do relator Alexandre de Moraes e também do ministro Flávio Dino. A primeira turma do STF, onde ocorre o julgamento, é composta por 5 ministros. Portanto, se Carmen Lúcia votar pela condenação, já haverá aí a maioria. Mas em um processo acompanhado por milhares de brasileiros, surgem muitas dúvidas, muitos questionamentos. E por isso nós vamos conversar agora com o professor de Direito da Unifanor, Igor Teixeira. Boa tarde, professor, tudo bem? Seja bem-vindo à Jovem Pan News Fortaleza. Boa tarde. Gostaria muito de agradecer o convite e saudar todos os telespectadores e ouvintes da Jovem Pan. Professor, nós estamos acompanhando, a Carmen Lúcia iniciou o voto não faz mais de 2 horas, né? Iniciou o voto dela, e pelo que a gente já tem acompanhado, o voto dela é favorável à condenação do Bolsonaro, né? Então, vamos começar pela primeira dúvida que surgiu principalmente ontem nas redes sociais sobre a competência do Supremo Tribunal Federal para esse julgamento. Esse questionamento das redes sociais surgiu principalmente depois do voto contrário à condenação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, do ministro Luiz Fux. Por que esse caso está no Supremo, professor, e não com um juiz de primeira instância? Só para a gente entender, né, esclarecer, que eu acredito que seja a dúvida de muitos de nossos ouvintes. Perfeito. Realmente é necessário esclarecimento, porque apesar do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né, já ter sido presidente, no momento ele não está mais na presidência da República, então ele não teria o que nós denominamos no direito de foro por prerrogativa de função, né, que é um foro específico para julgamento de ações em face da função que um determinado agente público está em exercício. Só que o Bolsonaro ele é corréu, né, de uma ação penal em que tem como um dos réus o deputado federal Alexandre Ramagem. Né? O Alexandre Ramagem, como está no exercício do mandato eletivo enquanto deputado federal, ele tem foro por prerrogativa de função. Então, em face disso, né, nós já poderíamos delimitar a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar a respectiva ação. Agora, outra dúvida, né? Por que ele está sendo julgado pela primeira turma, que aí incluem esses cinco ministros, né? Com o relator Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Luiz Fux e a Carmen Lúcia, e não pelo plenário, né? Que seriam todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. E é importante esclarecer, né? O órgão STF, Supremo Tribunal Federal, ele é um órgão judicante colegiado. Então, todas as suas decisões de mérito serão tomadas por órgãos colegiados, seja pelo plenário ou seja pelas turmas. O STF tem 2 turmas, cada um com 5 membros, né? 5 ministros, e o plenário composto por 11 ministros, que são aí a totalidade dos ministros que compõem a Suprema Corte. Por que esse julgamento em específico está sendo realizado por uma turma? Né? Exatamente porque, a partir de dezembro de 2023, houve uma mudança no regimento interno da própria Suprema Corte, que determinou que as ações criminais seriam julgadas, né, nas turmas que compõem o STF, tá? Veja, nós já tivemos algumas mudanças no regimento interno a respeito dessa competência das turmas ou mesmo do plenário, mas esta mudança mais recente, de dezembro de 2023, determinou, portanto, que apenas casos muito excepcionais que serão objeto, né, de juízo pelo plenário, permanecendo este caso específico sob a competência
da turma correspondente. E é interessante observar, porque a denúncia ela foi apresentada após essa mudança, né, no regimento interno da Suprema Corte. E é por isso que ela está tramitando na turma, né, nesse caso específico, na turma em que o relator da ação, o ministro Alexandre de Moraes, atua. E com o voto contrário, né, do ministro Luiz Fux, há a possibilidade desse julgamento passar por uma reviravolta e ir ao plenário? Sim, a priori essa possibilidade ainda existe, né? Porque apesar de estarmos falando da atuação da Suprema Corte, né, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário e que, portanto, suas decisões não serão objeto de recurso a priori de mérito, mas o próprio regimento interno da Suprema Corte prevê uma espécie de recurso, que é os chamados embargos infringentes, quando houver, né, ali uma necessidade de um segundo olhar, né, quando houver uma dúvida relevante sobre o mérito, né, do julgamento realizado pela turma. Tá? Só que já está extremamente consolidado na jurisprudência, né, ou seja, no conjunto de decisões da própria Suprema Corte, que esses embargos infringentes eles só podem ser propostos uma vez que há essa relevante dúvida. E essa relevante dúvida só se caracteriza quando há um voto pela absolvição, né, ou seja, um voto divergente por parte de pelo menos 2 membros desta respectiva turma. Lembrando que a turma é composta por 5 membros, né? Então a maioria seria a maioria de 3 votos pela condenação, né? E com 2 votos a favor da absolvição, ensejaria, portanto, essa possibilidade da propositura dos embargos infringentes. Neste caso, a Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, já deu o voto dela pedindo a condenação, ou seja, ela seguiu o relator e também aí o Flávio Dino. Mas nós ainda temos o Cristiano Zanin, que ainda vai fazer a leitura do voto dele. Então, sendo o caso, se ele por acaso votar seguindo aí o Luiz Fux, aí teria essa possibilidade, é isso? Exatamente. Se ele votar, né, de acordo com o que foi objeto do voto do ministro Luiz Fux, né, nós teríamos, portanto, essa dúvida relevante, né, a respeito da condenação, não só do Bolsonaro, mas dos demais réus que também foram absolvidos pelo ministro Luiz Fux. Né? Lembrando que o ministro Luiz Fux acabou considerando a condenação apenas do réu Braga Neto e do réu Mauro Cid, né? Tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito. Né? E os demais réus ele considerou, portanto, inocentes, né? E os absolveu no seu voto. E aí, se o ministro Zanin, né, repetir esse voto, né, a cada um dos réus que foram absolvidos, aí sim nós teríamos a possibilidade dos embargos infringentes, que levaria à análise, né, teria esse condão de levar a análise do mérito para o plenário da Suprema Corte. Esquecendo essa parte de ir para o plenário, em caso de condenado, ainda cabe recurso ou é a finalização por completo? Em relação ao juízo de mérito, podemos dizer que sim, que é a finalização incompleta da ação, mas ainda há a possibilidade de um recurso, que é o chamado embargos de declaração, né? Esse embargo de declaração é um recurso para fins de esclarecimento de determinados pontos da decisão judicial correspondente, pontos que porventura sejam omissos, contraditórios, obscuros, né, no âmbito da decisão e que demandam esclarecimento. Né? Por vezes, esse recurso em si ele é utilizado com um objetivo protelatório, né? Não que ele não seja importante, não que, de fato, ele não enseje uma nova análise por parte de alguns ministros, né, dos seus respectivos votos, mas comumente também é utilizado como uma espécie de protelação do trânsito em julgado, pois só poderíamos falar de condenação, de fato, com o trânsito em julgado da sentença condenatória, neste caso, do acórdão condenatório da Suprema Corte. Professor, uma outra dúvida nas redes sociais
a respeito da prisão. Caso ele seja condenado, a preocupação das pessoas estava na seguinte questão. Ele tem mais de 70 anos, 70 anos, na verdade ele tem 70 anos, ele está com um quadro doentio e aí haveria um questionamento do seguinte: ele vai para um presídio, ele permanecerá numa prisão domiciliar, como é que seria? Em quais casos é possível fazer a declaração dessa prisão domiciliar? Ela é de imediato ou precisa de algum recurso que os próprios advogados tenham que entrar para fazer esse pedido? Tem que fazer alguma comprovação? Como que é que se dá essa prisão domiciliar? Essa é uma excelente pergunta. Às vezes nós pensamos que uma vez que é condenado, no outro dia a pessoa já está na cadeia, né? Isso. Não funciona muito bem assim, né? O cumprimento da pena se dará a partir do efetivo trânsito em julgado, né, da decisão condenando, portanto, os réus. E aí há uma outra etapa, antes, né, do trânsito em julgado, que é a dosimetria da pena, que vai definir, de fato, como essa pena será cumprida para cada um dos réus, né? Nos casos em específico, né, aqui desta ação, o início da pena ela deve ser cumprida em regime fechado, né? Tanto a tentativa violenta da abolição do Estado Democrático de Direito, como a tentativa de golpe de Estado, o que afasta uma das possibilidades da chamada prisão domiciliar, pois a prisão domiciliar ela pode ser realizada por dois motivos. O primeiro motivo é quando você tem a possibilidade de iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, né? Pois você tem vários regimes, portanto, de cumprimento de pena, dentre eles o regime aberto, mas com algumas outras restrições, né, à sua liberdade, e nesse caso seria possível os advogados requererem, né, por meio de petição, no próprio processo judicial criminal, a concessão da prisão domiciliar. Outro caso, que talvez seja o caso que o Bolsonaro se enquadre de maneira mais adequada, é por uma questão humanitária, em face da idade e da sua situação, né, de saúde, da sua condição de saúde física, podemos colocar assim, né? Então, recentemente nós tivemos um precedente judicial importante, né, a respeito disso, que foi exatamente a condenação em sede também da Suprema Corte do ex-presidente Fernando Collor de Mello, em que a sua defesa solicitou a concessão da prisão domiciliar e assim foi deferido, e o mesmo se encontra hoje em cumprimento de pena, mas em prisão domiciliar devido à idade. Mas demora um tempinho, né, entre a decretação da prisão e o trâmite até o Supremo, no caso, o Supremo Tribunal Federal, aceitar essa prisão domiciliar. Na verdade, vai depender como se dá o trânsito em julgado, né? Então, teríamos que aguardar para verificar se haverá embargos de declaração, se esses embargos serão admitidos, né, pela turma correspondente, se ensejará alguma mudança no âmbito dos votos dos respectivos ministros, né, para posteriormente observarmos as possibilidades do cumprimento de pena, né. No momento estamos ainda julgando o mérito. Após o julgamento do mérito, haverá a dosimetria da pena. E após a dosimetria, efetivamente teremos essa última etapa, podemos colocar assim, para definir como é que se dará o regime, né, do cumprimento das penas correspondentes. Professor, e para finalizar, faltando agora só o voto do Cristiano Zanin, o senhor acredita que essa votação se encerre no final de semana, aliás, antes do fim de semana, ou se estenderá para a próxima semana? O senhor acredita aí que a finalização desse processo, nesse primeiro momento, termina exatamente quando? Assim, pela sua análise, é claro. Ontem fomos surpreendidos, né, por um voto extremamente extenso do ministro Luiz Fux, né, um dos votos mais longos da história, né, foram mais de 11 horas. Eu mesmo tentei acompanhar, só consegui acompanhar alguns trechos, né, do voto do ministro,
Então, se seguirmos essa linha, provavelmente só encerraremos o julgamento na próxima terça-feira, né? Mas, pelo menos a ministra Carmen Lúcia já está apresentando um voto mais sucinto, né, na sua sustentação oral do voto, podemos colocar assim, apesar do voto escrito ser um voto também extremamente extenso, né, e acredito que o ministro Zanin também seguirá essa mesma linha da ministra Carmen Lúcia. Aqui há uma questão, né, que vai impactar ou não na demora na conclusão do julgamento. É se os demais ministros que já votaram vão solicitar uma parte, né, ou seja, uma possibilidade de manifestação em meio ao voto dos ministros que estão votando neste momento, como aconteceu agora no começo da tarde no voto da ministra Carmen Lúcia. O ministro Alexandre Moraes pediu uma parte, exatamente para esclarecer alguns pontos, né, que foram referenciados no voto ontem do ministro Luiz Fux, que já tinha se antecipado que não gostaria de ser interrompido no momento de disposição do seu voto, né? Então, por isso que também não houve nenhum pedido dessa manifestação ontem durante a exposição do voto do ministro Luiz Fux. Conversamos aqui com o professor de Direito da Unifanor, Igor Teixeira. Professor, muito obrigada pela participação e a gente continua acompanhando, né, essa votação. Sim, eu que agradeço e fico à disposição para outros esclarecimentos. Um grande abraço.